Aleluia. Eu dei para o Anderson 30 minutos. E eu fiz isso de propósito, porque ele vai enfrentar por esses públicos aí afora. É mais duro do que isso. Mas ele já teve 15 minutos de louvor de uma maneira tremenda. E eu vou dar a ele só mais 15 minutos. Para ele falar da palavra. Vamos ouvir durante 15 minutos só. Aí já é por conta do Espírito Santo que tem todo o poder sobre mim. Porque 30 minutos, irmãos, não é brincadeira de falar nisso. Mas eu já senti que Deus é com ele vai ter 15 minutos. Então até 9h30, não pode faltar nem passar 1 minuto. Você está sobre aprovação. Ouvimos. Vamos lá, é daqui de cima. Quando chega aqui em cima não tem perna que não treina. O negócio aqui não é fácil. É um calor tremendo. E os irmãos já vão perdoando ele e orando por ele. Amém? De novo, irmãos. É tão legal ser reconhecido, é tão legal ser promovido, é tão satisfatório. Faltou, claro, ficar nervoso. Satisfatório. É tão legal isso, mas é como eu falei e eu volto a falar. O mais importante essa noite é Deus, não eu, não a minha nota, não o Anderson, não o que eu posso fazer, não o que eu sou. Porque essa noite eu não venho trazer nada de mim, porque eu sou tão falho como você, eu erro tanto como você, eu não tenho nada de mim. É tão legal estar aqui em cima, é tão legal estar num lugar alto, tão maravilhoso, mas nada disso é importante como a presença de Deus. Quem sabe um dia você não sonha estar aqui, mas para isso você precisa de Deus. Não é um altar para te promover. Talvez as lutas, você até queira, mas as lutas te afastam. Quem diz que eu não tenho luta também? É tão difícil estar aqui em cima, é tão difícil servir a Deus como Ele realmente quer. É tão cansativo, mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena por tudo que Ele é, não pelo que Ele tem para dar. Eu peço para os irmãos se colocarem de pé, novamente, perdão. Eu vou ler rapidamente, rápido, Ezequiel 37. Eu vou ler do 1 ao 3 e o 10 apenas. A visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Perdão, vocês não acharam? Amém? Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e o me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ora no 10. E profetizei como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Aqui essa palavra fala sobre. Pode sentar, irmãos, perdão. Fala sobre esse vale de ossos secos. Essa referência vem ao povo de Israel. Deus comparava o povo de Israel, mas hoje eu comparo a nós. Quem sabe no meio de nós não existe ossos secos, pessoas que por uma coisa ou outra se perderam no meio do caminho, se sentiram sozinhas, abatidas, pensando: Deus, o Senhor me abandonou, Deus, onde está o Senhor? Eu continuo errando, eu venho na igreja, nada muda, eu continuo chamando palavrão o dia todo, eu continuo fazendo
você, pode ser isso também. Ou quem sabe você fez com que uma pessoa fosse você, mas como isso, fazer uma pessoa ser você. Meu irmão é plantando psicólogo, aprendi com o pastor Geraldo. Quem sabe você falou da vida de um irmão, quem sabe você não deformou o irmão, e esse irmão, sabendo disso, ele ficou triste, e ele se deixou levar pelas suas palavras. Mas eu quero dizer para você, que você planta, você vai colher, meu irmão. Se você plantou uma semente má no coração do seu irmão, se você falou que ele não pode, que ele não é capaz, vai voltar para você, infelizmente, irmãos. Vamos mudar, vamos ajudar os que precisam. Existem tantas pessoas que precisam. A gente fala tanto de fora, mas o mendigo, mas lá fora, mas tem pessoas passando fome na nossa igreja. Nós, o corpo de Cristo, nós também precisamos de ajuda. Mas nós somos tão carentes de amizade. Será que você falou uma boa noite, irmão, deu um abraço nele? Às vezes é preciso disso para que ele ressuscite novamente. Talvez é preciso uma palavra: Deus te ama, meu irmão. Deus vai mudar. Deus vai entrar na sua vida, na sua família, vai mudar a situação. Será que a gente tem feito o nosso papel? Eu tenho errado tanto com Deus. Eu tenho crescido tanto. A teologia é tão boa. Ela te dá tanto poder, ela te abre tantas portas. Eu tenho crescido tanto, mas Deus... E Deus, onde que está Deus? Eu, querendo ou não, eu vou secando, e eu não tenho ninguém, porque eu estou tão superior que ninguém pode chegar perto de mim. É tão incrível isso, porque as pessoas acham que a gente está aqui em cima, que a gente é um super-herói, que a gente não passa luta, que as pessoas não falam mal, as pessoas acham que a gente não tem sentimento. É tão difícil isso. É tão difícil isso. É tão difícil você estar à frente de uma coisa, as pessoas falando mal de você. Ninguém falou: irmão, vai nessa força, irmão, que você vai conseguir. E talvez essas lutas estejam como um vale de ossos secos. Nós, como igreja, nós precisamos mudar a nossa visão. Nós devemos fazer o que ninguém faz por nós, por outras pessoas. Foi tão legal esses dias. Eu fui com os meninos e a gente foi comer um lanche que era aniversário de um amigo nosso, o Guarda lá presente. E a gente voltou do lanche, era 11 horas mais ou menos. E tinha uma índia com seu filho lá. É tão legal usar isso, porque é uma experiência que eu vivi, que eu posso comentar. Tinha uma índia lá jogada meia-noite. Ninguém ia passar aquela hora. Olha como Deus é tão especial com a gente. Olha como Ele cuida da gente. 11 horas, uma índia jogada no chão, estava até alcoolizada. E tinha um piazinho, 6 anos, que acompanhava ela, era jogada no chão. Imagina a fome daquele menino, o desespero dele. Era tão difícil aquela cena. Ela chegou assim: me ajuda a levar essas coisas, está tão pesado, eu não consigo levar esse peso, eu não aguento. E a gente não falou: não, a gente leva, a mesma coisa é Jesus com a gente. Jesus, Ele morreu comigo, com você. Ele morreu para tirar o peso das nossas costas. Talvez a gente desvalorize tanto o sacrifício de Jesus. Foi só o sangue, foi só um simples sangue, mas foi um sangue que mudou toda a nação, todo o universo, todo mundo que há foi uma morte. O sangue de Jesus mudou tudo, e Ele fez isso por nós, por amor a nós. Talvez eu poderia ter falado para a Índia: não, Índia, cara, tu bebeu, Índia, se vira. Mas eu e meus amigos, nós levamos a Índia lá, e o índiozinho lá, ele não falava português. Eu perguntei: você quer comida? Eu falei: pergunta para ele se quer comida. Aí ele falou: eu quero comida. Ele tinha um amigo nosso comendo. Eu falei: cara, dá tão lanche para ela, que ele está precisando mais que você. E ele deu. Deus tirou dele para dar para nós, Jesus, o Cordeiro.
Depois que Jesus se foi, trouxe o Espírito Santo. E o que a gente tem feito com o Espírito Santo é o nosso Consolador, que nunca abandonou nós. Quantas vezes você conversou com Ele hoje? Disse: bom dia, Espírito Santo, eu estou aqui, meu amigo. Eu creio que Deus também seja carente, eu creio. Eu não estou falando nenhuma heresia. Talvez Deus seja carente, talvez Ele falando: bom dia, Deus, eu estou aqui, eu te amo. Quantas vezes você falou isso? Ou você no começo você falava e você hoje esqueceu de falar isso? Quantas vezes nós temos sido falhos com o Espírito Santo? É tão difícil isso, tão difícil. E aquela índia, eu dei a comida para ela e falei assim: ei, é um presente. Eu falei para ela, e foi tão legal que é dando que se recebe. Eu paguei outro lanche, tudo, sem esperar muito. Dar um presente deles, eu achei tão legal. E eu queria só, sei lá, uma pulseira, alguma coisa assim. E ele me deu um arco e uma flecha. Eu falei: cara, que legal isso. Eu dei tanto glória, eu falei: aleluia, é dando que se recebe, meu irmão, é dando que se recebe. Olhar para eles: cara, é dando que se recebe, é dando que se recebe. É verdade, é dando que se recebe. Eu não tinha intenção nenhuma. Jesus, quando ele morreu, Deus, quando entregou Jesus, ele não tinha nenhuma intenção. Por isso que eu falei no começo que Deus, eu falei hoje no passado também, Deus não procura bons adoradores que saibam fazer e acontece, ele procura verdadeiros adoradores. Será que nessa noite existe verdadeiros adoradores? É tão fácil para mim falar de Deus, é tão fácil, talvez para você seja difícil, ou também seja fácil, é tão fácil. Agora viver com Cristo é outra coisa. Você começar a ter experiências com Cristo é outra coisa. Falar de uma pessoa é uma coisa. Agora você viver com Cristo é totalmente diferente. Existe um preço. E esse preço se chama humilhação. Humilhação, irmão. É tão difícil, eu lembro quando eu me converti, era tão difícil se ajoelhar. Hoje não, hoje é tranquilo para mim, mas no começo eu falava assim: mas Deus, eu sei que o Senhor existe, mas eu nunca ouvi o Senhor, eu não sei nada do Senhor, eu estou me ajoelhando aqui, mas eu não sei se vai valer alguma coisa. E tudo que eu plantei naquele início, hoje eu estou colhendo. Hoje eu estou colhendo. Se eu estou aqui hoje é porque um dia eu plantei. Se um dia eu planto, é porque eu plantei. Eu plantei, Jesus avançou em mim. E eu quero dizer que essa noite, como aquele vale de ossos secos, Jesus também aposta em você. Talvez você pense que Jesus esqueceu de você, que ele seja uma pessoa que não existe, que ele não pensa em você. Ele é tão egoísta que ele não se importa com você. É tão engraçado, porque eu falei: Deus, eu preciso de uma confirmação, Deus. Não me esquece, Deus. E o irmão falou sobre o vale de ossos secos. Talvez seja uma palavra tão simples para você, o vale de ossos secos, mas você já se imaginou sobre o vale de ossos secos, onde não há nada, onde não se espera nada. Mesma coisa somos longe de Deus. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Vamos ser bem sinceros. Eu não tenho nada, a minha voz, a minha adoração, ela é importante, não estou dizendo que ela não é importante, mas ela não vale de nada para Deus. Eu só quero ter um momento com a gente. E é por isso que eu falo sobre a humilhação. Talvez eu não sei se eu sair de foto, se eu sair. Não importa, eu só quero falar de Deus. Não importa a minha nota do meu IDP, não importa isso. Mas eu quero dizer para você essa noite que ainda há esperança. Aquele Deus que levou Ezequiel até aquela visão, que perguntou: ei, Ezequiel, tu acredita que eu posso ressuscitar? Tu acredita, Ezequiel? Eu acho que ele pensou: Deus, eu não sei, mas eu sei que o Senhor pode, Deus. É o mesmo Deus que está aqui essa noite. E eu já vou encerrar a palavra.
E essa noite aquele Deus que ressuscitou aqueles ossos, Ele está aqui essa noite. Mas é bem engraçado que no versículo 10, Ele não fala que Ele só apenas ressuscitou. Ele fez um grande exército. Quando Deus te chama, Deus não te chama para ser um pequenininho, um irmãozinho qualquer. Ele te chama para ser um diferencial, para ser o que vai fazer a diferença, não só na igreja, mas fora, no teu trabalho, quem sabe. Eu não sei que você pode ser um diferencial na rua, eu não sei, mas Deus chegou para fazer grandes coisas, coisas que o homem não pode fazer, coisas que somente Ele pode fazer. Então essa noite, vamos buscar a partir de hoje um relacionamento mais profundo com Deus, algo que venha dele, não que as coisas dos homens, dos pastores, a gente não possa precisar mais algo que venha só dele, experiências só dele, que ele tem só para você. E eu peço para os irmãos se colocarem de pé de novo. Eu peço que os irmãos coloquem a mão no coração, fechem os olhos. Eu queria muito que aquela menina cantasse, o Hélio e o rapaz ali cantassem, quero ser como criança novamente. A Bíblia diz que nós devemos ser semelhantes como as criancinhas. É tão legal ser uma criancinha, lá a criancinha está nem aí pra mim. É assim que Deus quer a gente. Eu queria chamar a jovem lá para estar. Quero ser como criança. Eu peço que os irmãos fechem os olhos. Coloque a mão no seu coração. Essa noite você vai ativar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não vai precisar de homens tocando em você, não. Você vai ativar o seu maior dom, que é o Espírito Santo. Ele pode mudar qualquer situação, não importa. Não importa o que falaram para vocês, que vocês são fracos, que você não vai conseguir, que esse Deus que você serve ele não existe, que Ele não pode mudar a situação, que você não vai conseguir. É mentira do diabo. É mentira, Ele veio para roubar os seus sonhos, Ele veio para destruir os seus sonhos. Não acredite no que o diabo fala para você, meu irmão. Ministre sobre a sua vida. Deus vai ressuscitar tudo que você precisa essa noite. A sua vida com Ele, a sua espiritualidade. Deus vai perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, e jogar no mar do esquecimento. Vamos ao nosso Senhor. Glória a Deus. Te amar.
aí o nosso candidato, futuro pastor, né? Eu agora vou dar minha nota no plenário, enquanto isso o pastor Corizulo está terminando na ata, e ele vai ficar sabendo aonde ele acertou e aonde ele errou. A minha nota para ele é nota 8. Ele teve, na minha opinião, 2 pontos de diferença. O primeiro ponto, ele não esperou a igreja achar o livro de Ezequiel. Então ali você perdeu um ponto. Você tem que ter trabalhado a igreja para acompanhar a leitura. Esse foi o primeiro. O segundo ponto foi quanto à sua verba. O prêmio tem que estar fardado. Seu pai é militar e sabe. Chegar no quartel sem a farda, os meninos lá da PR, né? Ele perdeu, na minha opinião, os 2 pontos. O prêmio tem que estar impecável. Porque você vai chegar diante de Deus. Não é uma coisa qualquer. E a nota do pastor geral fica bem claro, nota 8. E agora vamos ouvir a leitura da ata do pastor Corizulo. Graças a Deus, irmãos. Cascavel, 18 de novembro de 2012. Ato do culto de celebração a Deus, realizado no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Cascavel, situado na rua 7 de setembro de 1998, esquina com a rua Vitória, centro, no dia 18 de novembro de 2012. Às 20 horas foi declarado aberto o culto com a presença de 29 cultuantes pelo pastor presidente do campo, pastor Geraldo Quintiliano da Silva. Após o período de louvor denominacional, foi procedida a leitura oficial pelo presbítero Nilson Martins em Ezequiel 37, de 1 a 14. Apresentados os visitantes, foi ministrado mais um período de louvor a Deus pelo seminarista Anderson, se completar o nome dele aqui, ao qual foi atribuído nota 10 por unanimidade por 3 missionários, 2 presbíteros e um evangelista, para fins de avaliação de desempenho junto ao ITQ. É isso mesmo? ITQ, depois eu pego o nome certo. Ao louvor ministrado também foi atribuída a nota máxima pelos demais presentes ao culto. Foi entoado um cântico para oportunizar a entrega dos dízimos e ofertas com unção das mãos por 2 missionárias. Às 21 horas foi oportunizado ao seminarista Anderson, já mencionado, o tempo de 30 minutos para a explanação da palavra do Senhor, como critério para a avaliação de estágio curricular junto ao IPQ, sendo que após a administração será atribuída nota de avaliação pelo pastor Geraldo Quintiliano da Silva e pelo pastor Milton Corizulo, primeiro vice-presidente da igreja. O tema escolhido para ministração foi em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 3 e 10, Vale de Ossos Secos. A ministração foi espontânea, sem esboço preparado com antecedência, sob a direção do Espírito Santo. A administração abordou situações em que a pessoa se encontra, que podem se referir ao estado de sequidão de alma e espírito e de comportamento para com o nosso próximo, com citação de exemplo prático na área do evangelismo. Culminou com uma conclamação na santificação e consagração a Deus. Pelo pastor Geraldo Quintiliano da Silva foi atribuída a nota 8 pelo desempenho, mesmo considerando o tempo de 15 minutos para a ministração de louvor e mais 15 minutos para a explanação e ministração da palavra de Deus. Pelo pastor Nilson Corizulo, que foi atribuída a nota 8 pelos mesmos critérios já abordados. Quero deixar bem claro que nós não combinamos nota, mas o pastor Geraldo deu as considerações e eu até entendo. Se o seminarista ficou nervoso, se
Se tremeu, eu não percebi. O bom da história é que ele já veio de uma ministração de louvor a Deus. Por isso que nem foi preciso fazer uma oração antes da leitura, e nem antes da ministração. Eu entendi que ele já veio no estado da graça, já veio ungido pela ministração oferecida a Deus, naqueles 15 minutos que ele teve anteriormente, mas os mesmos critérios adotados pelo pastor Geraldo, eu também adoto, e ficou registrado aqui a mesma nota 8 pelo desempenho. E claro que Deus é que tem que fazer a avaliação, porque Ele não pregou para nós, Ele pregou ministrando um culto ao Senhor, celebrando ao Senhor. E nós temos que dar essa nota por questão técnica perante o instituto a que ele serve. Mas é Deus que faz a avaliação, porque Deus é que sonda, inclusive, a intenção do nosso coração e dos nossos pensamentos. Então, diante de tudo que nós recebemos, a Deus toda a honra, toda a glória, o louvor. E essa nota que você recebe de nota 8 é com louvor. Tá? Que Deus continue te abençoando, te usando e te preparando, te capacitando cada vez mais nisso. Eu senti que você tem um chamado para ministração muito forte. Talvez para a pregação do ensino, os 15 minutos que foi te dado, não deu tempo para fazer uma análise exegética do texto, de interpretação do texto, histórico, nada disso. Deu tempo para fazer em 15 minutos. Mas Deus sabe todas as coisas e o caminho é esse. Andai nele, como diz a Escritura. Irmãos, se as igrejas fizessem isso, não sairia por aí muitos meninos pregando, dizendo que é pregador. Como é que eles falam? Eu sou conferencista. Não sabe nem falar, não é preparado em nada. Mas que Deus abençoe, você não fique triste pela nota, mas junto lá ao instituto, eu acho que teve uma nota boa, não é? Você é a primeira vez, foi de maneira muito querida, não é? Agora isso aqui não vai mais fazer parte da nota, mas o pastor Polizuc vai preparar e redigir a ata em papel adequado, formato A4, com o nome da igreja e o CVC inscrição, e será enviado para o Instituto a tua avaliação. E caso você queira uma cópia do culto de hoje, de mais as notas, se lhe será concedido. Amém? Que Deus te abençoe mais uma vez e continua. O caminho é esse e andai nele. Esse é o conselho do teu pastor. Glória a Jesus.